Opa, eu voltei aqui para mais um vídeo e eu sei que demorei um pouco, mas isto não é o assunto do momento, isto não é relevante para hoje. O assunto relevante para hoje é Jake, o cachorro. Meus últimos vídeos foram sobre episódios de Hora de Aventura, episódios bizarros, episódios estranhos e com significados filosóficos que você poderia tirar deles e que eu mesmo consegui tirar desses episódios. Mas algo que é possível se notar em Hora de Aventura também é alguns personagens que têm uma certa sabedoria a mais que os outros, que têm certas frases que são marcantes e que podem ter vários significados. Alguns deles podem agir de forma meio hipócrita. E, bom, eu estou falando aqui hoje de Jake o cachorro, como está no título. Jake o cachorro, o melhor, pior conselheiro de todos. Tá engolindo espelho, né? O Jake tem vários conselhos bons. Quando eu digo vários mesmo. O Jake, ele teve uma vida de muitas aventuras, onde ele presenciou várias coisas e, portanto, ele sabe de, muita coisa. E esses conselhos do Jake, eles são realmente válidos. Por exemplo, ele tem conselhos de relacionamento, até mesmo onde ele ensina pro fim os degraus do relacionamento. E conselhos onde ele simplesmente diz pro fim viver mais em paz e deixar os outros que querem ficar em paz na deles. E o Jake, ele é assim mesmo, ele é como se ele fosse um poço de sabedoria. E mesmo nas primeiras temporadas, onde tudo é muito mais bobo, sabe? Onde tudo é muito mais infantilizado, mais energético, mais colorido, esse tipo de coisa, para atrair criança mesmo, um tipo de humor bem aleatório e as aventuras não fazendo tanto sentido. Mesmo naquela época, o Jake, ele já era meio que uma figura sábia. Ele é o irmão mais velho do Finn, afinal de contas. Os dois têm mais ou menos a mesma idade, mas porque os cachorros envelhecem de maneira diferente, o Jake é tecnicamente mais velho. Sendo assim, ele já ensinou muita coisa pro Finn. Muita coisa mesmo. Tem aquele episódio em que o Finn tá muito apegado com a Princesa de Fogo e o Jake, ele usa uma metáfora e para essa metáfora ele usa sua caneca favorita. O Jake diz que nós temos que nos desapegar das coisas porque é possível que elas possam simplesmente desaparecer. Com isso ele quer dizer que, por mais que o Finn goste muito da Princesa de Fogo, ela pode decidir terminar com ele, mas sinceramente era uma coisa besta. O Finn, ele ainda tinha o quê? 14 anos, e o grande conflito da vez é que ele tinha contado uma piada e ela não riu. Mais tarde no episódio ela liga pra ele e diz que ela simplesmente não tinha entendido a piada, mas depois que ela entendeu ela riu muito. Porém, no momento em que isso acontece, para explicar pro Finn o que ele quer dizer, o Jake pega sua caneca favorita e joga pela janela, enquanto está acontecendo uma chuva de canivetes lá fora. É hora de aventura, esse tipo de coisa acontece. O clima é estranho. Nuvens são pessoas, mas nem sempre. É um desenho esquisito, eu não vou mentir. Porém, o ponto do Jake é que, tudo pode simplesmente desaparecer e ele faz essa metáfora e para causar um impacto maior no fim, ele joga sua caneca favorita, sabe? Algo que ele sempre teve muito apreço. E essa não foi a única vez que o Jake foi sábio. Porque caso vocês não se lembrem, o Jake é um cachorro mágico. O que isso significa? Ele cospe fogo ou algo do tipo? Não, ele se estica. Ele se estica quase que indefinidamente. Ele tem um limite, mas ele tem que puxar muito esse limite até ele conseguir chegar lá. Ele consegue em um episódio, mas isso pode ser um assunto para depois. Basicamente, o que o Jake diz não é pro Finn, mas sim pro Bimo, o computador / televisão / videogame / amigo deles. O Bimo, por mais que ele seja um robô, ele é um grande amigo do Finn e do Jake. E em um certo episódio, o Jake diz que tem algo preso nos dentes e que ele não consegue tirar. Então o Bimo pergunta pra ele por que ele não simplesmente se estica a um tamanho tão grande que o que quer que esteja nos dentes dele simplesmente caia, por não ter tamanho suficiente para ficar nos dentes do Jake em uma forma gigante. Pro que o Jake responde: eu não posso me esticar para resolver tudo.
A vida precisa de problemas. Pro que o Bimo retruca: mas isso é estúpido. E aí, o Jake solta uma frase que ficou bem popular na fanbase de Hora de Aventura: se você consegue tudo o que quer na hora que quer, então qual o sentido da vida? E após essa resposta, o Bimo fica de boca aberta e sem saber o que responder. Porque, realmente, está aí uma lição que Jake o cachorro nos deixa. Entretanto, por mais que tenha se consolidado como um conselheiro para muitos, Jake não é o melhor em seguir os seus próprios conselhos. Jake com certeza dá muitos conselhos sobre relacionamentos, mas ele mesmo demorou muito para conseguir manter um. E o Jake fala pro Finn sobre como ser mais responsável, mas ele mesmo não é exatamente o mais responsável do grupo. Jake tem seus problemas em seguir os seus próprios conselhos e sim, muitas vezes age de forma meio hipócrita. Isso é algo que os fãs de Hora de Aventura no geral concordam bastante. O Jake não é o melhor em seguir os seus próprios conselhos. E eu poderia muito bem mostrar isso de uma maneira muito fácil. Por exemplo, nos próprios conselhos que eu citei aqui neste vídeo, ele se mostrou muito hipócrita. Quando ele vai representar a metáfora para o Finn, para isso ele joga sua caneca fora, ele dá um tempo para o Finn pensar sobre o que ele disse, então o Finn entra em um grande castelo de travesseiros que eles tinham feito, e após isso o Jake pega uma vara de pescar, joga pela janela e pega a sua caneca de volta. Isso mostra que por mais que o Jake saiba que esse é um bom conselho, ele não está disposto a seguir o próprio conselho. Por mais que ele saiba que isso é bom, ele não se importa de verdade. Ele se importa o suficiente para dizer pro Finn que seria melhor ele tentar se desapegar o mais cedo possível, mas ele próprio não consegue fazer isso. Ele não consegue se desapegar de sua caneca favorita. E por isso ele usa uma vara de pescar para recuperar, logo após ele ter jogado pela janela. Poucos minutos depois, quando o Finn não está olhando, ele simplesmente pega a caneca e ignora o próprio conselho. Outro exemplo disso, outro exemplo muito bom disso, é sobre o que ele fala para o Bimo, que a vida precisa de problemas, caso contrário ela não tem sentido. E na mesma cena, o Bimo tem um flashback no qual ele se lembra do Jake fazendo várias coisas se esticando para ignorar os problemas, na qual uma delas mostra a grande preguiça do Jake, que é quando ele, ao invés de subir uma escada, que daria muito trabalho, ele simplesmente se estica até o final da escada e depois volta ao seu tamanho normal no topo da escada. Isso mostra que o Jake ele realmente tem certas atitudes muito hipócritas, que ele não tem tanta vergonha assim de admitir, mas ele não gosta de dizer em voz alta que é um hipócrita. Ele é um ótimo conselheiro, mas ele é péssimo em seguir os próprios conselhos.